Hoje eu venho aqui respeitosamente direcionar esse vídeo mais para os juízes, os nossos magistrados, que são profissionais absolutamente necessários dentro do Poder Judiciário. E a importância do seu trabalho é tamanha que qualquer decisão que eles tomem vai ali definir vidas. E diante da sobrecarga que esses profissionais estão, inclusive alguns até adoecendo por conta da quantidade de trabalho, de processos para serem resolvidos e de cobranças que eles sofrem de todos os lados. Sendo assim, nós percebemos claramente que o Poder Judiciário tem uma falta muito grande, tanto de juízes quanto de funcionários nos cartórios. Para que isso melhorasse, seria preciso que houvesse algum tipo de contratação ou concurso público para que essas vagas fossem preenchidas. Na verdade, quando se abre concursos públicos, esses concursos públicos vêm com pouquíssimas vagas e ficam muito longe de preencher realmente a necessidade que o Poder Judiciário tem de pessoas. E como profissional da construção civil na área de perícia desde 2010, eu tenho visto algumas coisas acontecendo nos laudos. E percebi, então, que além das aulas que eu dou aqui, dos cursos que eu ministro para arquitetos e engenheiros, justamente ensinando a esses profissionais a chegarem a um modelo de laudo e a um modus operandi de trabalho que realmente vá auxiliar o juiz da forma correta. Sim, porque nós peritos somos auxiliares dos juízes. Dessa forma, nós precisamos realmente passar informações a eles que vão conduzi-los a uma conclusão e uma sentença correta. O juiz tem formação em direito, como é que ele vai chegar a uma conclusão correta se aquele expert na área da construção civil passa para ele uma informação errada? Ou um expert na área de medicina? Enfim, isso acontece em todas as áreas. E os juízes da vara civil pegam demandas de todas as áreas profissionais. Então, obviamente, é humanamente impossível um ser humano conhecer todas as áreas, todos os segmentos profissionais. E é por isso que é necessário ter o perito. Eu vim aqui para mostrar alguns pontos importantes que devem ser observados com mais atenção nos laudos dos peritos. Algumas coisas que eu venho vendo que precisam ser melhoradas. Então vamos a elas. Eu vou mostrar para vocês, para os senhores e para as senhoras, os magistrados, o que é que acontece, o que é que vem acontecendo com relação aos processos na área que eu conheço, que eu domino, que é da construção civil. E isso, obviamente, vai servir para outras áreas também, mas eu não posso falar delas, porque eu não sou especialista delas. Eu sou especialista na área da construção civil. Então, eu vim aqui mostrar esse tipo de coisa que vem acontecendo. Mas esse vídeo vai servir também para você, arquiteto e engenheiro, que pretende ser perito, porque você já vai aqui saber o que é que você não deve fazer e o que é que você deve fazer para, de fato, ajudar os nossos tão importantes magistrados a conseguirem darem sentenças realmente corretas. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Quanto à definição dos danos materiais pelo perito, arquiteto ou engenheiro. Vi em muitos laudos esse valor sendo atribuído de forma aleatória. O que quero dizer com isso? Sem fundamentação, sem planilha e sem planta de arquitetura/estrutura. Pergunto, como esse montante pode ser atribuído sem um projeto e sem uma planilha orçamentária? É o mesmo que executar uma obra sem cumprimento dessas duas etapas. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu tenho visto em alguns laudos peritos, arquitetos ou engenheiros fazendo
a especificação dos danos materiais e passando ao juiz, através do laudo, sem nenhum tipo de cálculo, sem nenhum tipo de fundamentação. O que eu vejo com isso? Nós não podemos, nem arquitetos nem engenheiros, chegar a conclusão nenhuma de um orçamento se nós não fizermos um projetinho, uma planta baixa básica, já serve. Mas é preciso que se tenha essa planta baixa de arquitetura e de estrutura do local, por exemplo, onde houve o dano, onde houve a patologia construtiva, por exemplo. Então, é necessário que isso seja feito. Da mesma forma que isso é necessário quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, de um prédio, de um hospital, de uma escola. A gente não consegue fazer uma obra sem que tenha um projeto de arquitetura e de estrutura. Isso é absolutamente necessário para que a coisa aconteça da forma correta. Então, como é que uma pessoa, como é que um profissional, um perito pode dar esse valor de dano material sem fundamentar com essa planilha e com esse projeto? E eu tenho visto muitas vezes isso acontecendo. Os juízes não têm culpa. Eles vão lá e baseiam a sua sentença naquela informação ali do perito. Sim, porque mais uma vez, pela enésima vez eu falo, o juiz tem formação em direito. Ele não conhece a matéria da construção civil, da engenharia, da arquitetura. Como é que ele pode saber se aquilo está certo ou está errado? Ele vai, obviamente, acreditar no que o perito está dizendo, com razão, porque o perito existe ali para auxiliar o juiz, para dar as informações necessárias que ele precisa para proferir a sua sentença. Então, essa é a primeira questão que eu quero levantar aos senhores juízes e aos arquitetos e engenheiros que pretendem aí trabalhar como peritos. Então, aos juízes, eu chamo a atenção disso para vocês começarem a prestar um pouco mais de tempo a esse tipo de questão. Quando o perito, fizer esse tipo de definição, percebam lá se no laudo ele fundamentou isso com uma planilha orçamentária e com um projeto, porque isso irá ajudar os senhores, as senhoras a chegarem a uma sentença muito mais precisa. É o que eu tenho aqui de dica, essa primeira dica para vocês, é essa aí. É muito difícil e quase que impossível um profissional da construção civil chegar a essa conclusão sem esses dois elementos, planilha e projeto. Vamos à nossa planilha aqui como exemplo. Bom, esse aqui é um exemplo de uma planilha que eu coloquei em um processo para fundamentar um valor final de 6.130,61. Vocês podem ver aqui que eu coloquei elemento construtivo, o material, a descrição e o valor de cada item que era necessário para que se fosse feito um reparo em uma obra, em uma casa, onde ela foi danificada pela obra do vizinho, um processo de enunciação de obra nova, direito de vizinhança. Então, eu especifiquei tudo aqui, inclusive a mão de obra, todo o material necessário para que se fizesse esse reparo e, ao final, então, além do valor unitário, vem ao final o valor total. Isso é fundamental para que se tenha no laudo, para realmente ficar aqui fundamentado o valor que foi definido pelo perito de danos materiais. Aqui é o projetinho do local aonde houve o dano. No caso, aqui, a casa do vizinho, ela estava desse lado aqui. A obra aconteceu toda aqui, muito perto dessa parede aqui, da casa do autor do processo. Um martelete trabalhou aqui muito perto das fundações dessa casa. Então, o que foi que aconteceu? Houve dano nos pilares. Então, eu mostro os pilares que foram danificados, pilar danificado, e mostro a viga também que foi danificada pela obra. Então, eu especifico aqui no desenho o que é necessário fazer o acréscimo de uma viga metálica para reforço
da viga existente que foi danificada. Aqui eu mostro um pilar P1', que é o pilar metálico, que eu falo que é necessário colocar para reforçar esse P1 que foi danificado. Então, isso aqui fica muito fácil do juiz olhar e entender, assim como a planilha do slide anterior. E com isso fica fundamentado mais ainda, além da planilha, porque existe uma planta mostrando, ilustrando o que aconteceu. E conforme eu sempre digo, na minha opinião, os laudos precisam ser didáticos, porque nós estamos falando, nós estamos passando informações ao magistrado, mais uma vez que tem formação em direito e não em construção civil. Aqui eu detalho as sapatas que precisam ser colocadas no local para reforço também da estrutura que foi danificada pelo uso intenso de um martelete muito grande, muito perto da fundação. Então aqui eu especifico medidas e todos os vergalhões que precisam ser utilizados nessa sapata. A segunda questão: as perícias que envolvem obras públicas e geralmente quem faz a sua propositura é o Ministério Público. Esse tipo de processo é de uma complexidade ímpar, porque além da parte da construção civil propriamente dita, existe a necessidade do conhecimento por parte do arquiteto ou engenheiro da administração pública, seus princípios, assim como a Lei 8666/93, agora sendo substituída pela 14133/21. Então, isso aqui é uma questão que nós estamos vendo de forma recorrente. Obras públicas estão colapsando, problemas infinitos de obras públicas que foram aí muitas vezes palco, cenário de desvio de verbas dos cofres públicos e por conta disso foram feitas de forma aleatória, sem cumprimento das normas técnicas. Com isso, quando vira inquérito no Ministério Público, existe toda aquela investigação que os senhores juízes sabem melhor do que ninguém, até que chega o ponto disso virar a propositura de um processo no Poder Judiciário, onde isso vai cair de paraquedas na mão dos magistrados. E aí o magistrado vai precisar de um perito, arquiteto ou engenheiro para fazer esse tipo de avaliação. Se esse arquiteto e se esse engenheiro não entender absolutamente nada de administração pública, e é o que normalmente acontece, como é que ele vai fazer essa perícia da forma correta? Primeiro, a questão da patologia construtiva em si, da construção, se ele for expert nessa área, tudo bem, ele vai conseguir fazer. Só que essa perícia não para por aí. Vai ser necessário que ele investigue esse processo licitatório como foi feito. Se ele cumpriu com a Lei 8666, 14133, por exemplo, ele vai precisar olhar ali se os projetos que foram entregues para essa licitação estão completos, isso é, se existe o projeto básico e o projeto executivo. Sim, porque na Lei 8666 diz claramente que o projeto para licitação precisa ser entregue completo. E projeto completo é projeto básico e projeto executivo. Ele precisa saber se houve toda uma ética de trabalho ali durante esse processo licitatório. E para isso é preciso que ele entenda de administração pública, porque na hora que ele for trabalhar numa perícia que envolve uma obra pública, tudo isso faz parte desse laudo. Todo esse conjunto de informações terá que ser colocado nesse laudo para que o juiz possa, mais uma vez, novamente, proferir uma sentença da forma correta. Então, se o arquiteto e engenheiro que for trabalhar nesse tipo de perícia não tiver conhecimento de licitação, de administração pública, ele não fará um laudo da forma
completa como deve ser. Outro fator importantíssimo nessa questão das obras públicas são as planilhas orçamentárias, assim como o cronograma físico-financeiro. Nessas planilhas é que são feitas ações que têm muitas vezes a intenção de desvio de verbas. É nessas planilhas que estão escondidas algumas questões que fazem e possibilitam e facilitam o desvio do dinheiro dos cofres públicos. E muitas vezes a intenção nem é o desvio de dinheiro, mas pode ser simplesmente erro técnico. Essas planilhas são feitas muitas vezes de forma totalmente errada, equivocada. Então, essas planilhas também precisam ser analisadas por arquitetos e engenheiros que são especialistas nessa área de licitação. Então, essa é mais uma questão importante envolvendo obras públicas. Então, essa é mais uma questão que eu levanto, que eu vejo também que passa muitas vezes despercebido, tanto pelos juízes assim quanto pelos arquitetos e engenheiros. Então, vai aí mais a minha dica que eu passo para vocês, que eu acho importante que se comece a prestar atenção. E a terceira questão é essa aí, da ação, da omissão, pode ser dolosa, culposa. É importante os arquitetos e engenheiros terem conhecimento do básico, do jurídico, porque eles vão trabalhar dentro do Poder Judiciário e eles não precisam ser expert na área de direito, mas eles precisam saber pelo menos o básico. E aonde eu quero chegar é aqui nesse finalzinho. Uma conduta provocou uma causa que provocou um dano. Isso é chamado no direito de nexo causal. Então, essa conduta que provoca uma causa, que provoca um dano, que é o nexo causal, precisa ser bem trabalhado dentro de um laudo. É preciso que isso esteja amarrado na dissertação do laudo. A conduta, a causa e o dano provocado. E eu vejo laudos que se perdem no meio da sua dissertação e não vinculam esses três elementos que geram o nexo causal. Então, essas aí foram as minhas 3 dicas que eu trouxe aqui no meu canal como um ideal que eu tenho de contribuição para o Poder Judiciário. Eu tenho visto ao longo de todos esses anos as dificuldades que esse poder enfrenta, que os seus juízes, os seus funcionários cartorários enfrentam no seu dia a dia. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, de muita pressão e que, ao mesmo tempo, de uma imensa responsabilidade. Então, o que eu tiver de conhecimento e possa humildemente passar para ajudar, para orientar, eu farei. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar aqui nesse vídeo os senhores magistrados e vocês, arquitetos e engenheiros. Até o próximo vídeo.